Oi gente, eu sou a Duda e nessa tarde chuvosa, não sei se vai dar para escutar a chuva, mas tá caindo, vamos conversar um pouquinho mais sobre as últimas leituras por aqui, vamos falar sobre as leituras de julho e agosto. Eu achei que não teria tanta coisa, mas até que a pilha tá considerável. Tem 2 livros aqui que eu não concluí ainda, mas o resto tá tudo concluído, tem vídeo sobre a maioria no canal, então vamos naquele estilo de mini resenhas, né, só para lembrar um pouco das últimas leituras, o que eu achei, espero que vocês gostem. Também fiquem à vontade para deixar aqui embaixo nos comentários quais foram as suas últimas leituras, os seus maiores destaques, né, desses últimos 2 meses. Vou deixar aqui embaixo no box de informações a lista com todos os livros lidos em 2023 lá na Amazon. Então, caso você se interesse por algo, queira adicionar na sua wishlist ou mesmo comprar, comprando pelos meus links, você ajuda muito o canal e contribui bastante para o meu trabalho. Aproveite e já curte aqui o vídeo, isso também ajuda. E se inscreve se for novo por aqui e gostar do conteúdo. Não vai estar em ordem, tá, gente? Na verdade, a ordem que eu fiz aqui foi a pilha que eu fui pegando, os livros maiores embaixo, os menorzinhos em cima, assim, de bolsa. Então não tá em ordem de julho e agosto. Tá tudo junto e misturado desses últimos 2 meses. Vou começar com a Agatha Christie, que tá aqui em cima. Então, A Teia da Aranha. Esse aqui eu sei que foi lá em julho. Faz um tempo considerável que eu terminei de ler. Aqui nós temos aqueles livros de Agatha que, na verdade, são peças de teatro adaptadas para romance, novelizadas pelo Charles Osborne. Essa aqui das peças que a gente leu no projeto, né, novelizadas, ou seja, é uma peça, mas não está no formato de peça, foi a que eu mais gostei, a que eu achei mais divertida. Ela tem um aspecto muito cômico, mirabolante, sabe? Acho que o título já é significativo disso, porque os personagens se veem presos ali numa teia da aranha, numa situação assim difícil de sair, basicamente, né? São pessoas respeitáveis que estão ali na mansão e elas meio que estão tentando ocultar um corpo porque a polícia tá chegando. É toda uma confusão generalizada. É confusão mesmo, assim, algumas pessoas acham que é uma coisa, mas não é, que é outra. Obviamente tem um assassino aqui que está se aproveitando muito dessa situação. Então eu achei um livro de Agatha bem divertido. Vale lembrar que sim, essa é uma história de Agatha Christie, com personagens criados por ela e diálogos criados por ela. A parte novelizada é só para mudar um pouco o formato, né? E por isso ele é tão fininho. Porque o Charles Osborne, ele realmente interfere pouco aqui, sabe? Então eu acho que ele tentava interferir pouco. Vale a pena conferir sim, tá? É um livro que tem aquela fórmula, mas que é uma fórmula aqui que dá muito certo, com os personagens com personalidade, que dá para ler numa noite só ou numa tarde só e que você vai ter boas horas de entretenimento. Aí agora a gente vai falar sobre um livro de peças de fato de Agatha Christie, Não Sobrou Nenhum e outras peças. Aqui a gente tem no formato peça, então não é novelizada, é tipo como se fosse você estivesse lendo uma peça de teatro, tá? E aí a gente tem 3 histórias de Agatha Christie, a mais famosa de todas e Não Sobrou Nenhum. Também tem aqui A Mansão Hollow e Encontro com a Morte. São 3 histórias muito boas de Agatha num formato tradicional. E nesse caso eu sempre indico ler antes o formato tradicional, o formato romance, e só depois conferir a peça. Porque quando você está lendo uma peça, esse não era o formato pretendido de leitura. No caso, você assistiria a peça, então é uma experiência diferente. E aí, se você for comparar a experiência de leitura de uma peça, de leitura do romance original, claramente o romance original será melhor, né? Ele vai ser mais bem desenvolvido, como a autora imaginou. Fora que aí você vai pegar alguns spoilers se você for para a peça. A diferença aqui, a grande diferença que torna esse livro tão interessante é que a Agatha mudava os finais dos livros, de seus próprios livros. Então, pelo menos 2 dessas peças têm mudanças consideráveis no final, incluindo E Não Sobrou Nenhum. Então, se você lê o livro E Não Sobrou Nenhum, o final aqui é diferente, você vai ter uma surpresa. Especialmente se você ler aqui, por exemplo, Encontro com a Morte, que é uma história de Agatha Christie tão legal de viagem, né? Os personagens estão ali em Israel e tem toda uma família aqui, um estudo psicológico muito interessante. Também em Encontro com a Morte o final é totalmente diferente nesse caso, então você vai ter a surpresa. É bem interessante você ver como Agatha adaptava suas próprias histórias. Ela conseguia fazer isso melhor do que ninguém, né? Eu lembro que na biografia ela menciona que as primeiras adaptações de peças que outras pessoas faziam de suas histórias, ela não gostava muito. Então ela própria tomou essa atitude para si, né? Essa tarefa para si, e ela fazia suas próprias mudanças nesse formato, né? Ela tirava o que ela achava que não precisava, até mesmo personagens importantes ela achava que podia tirar e colocar de outra forma. Ela mudava o final para ter uma surpresa. Então é realmente muito legal conferir nesse formato aqui, e claro, também tem vídeo, tá? Tem vídeo desse, pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre essas histórias, é só conferir o vídeo que já saiu no canal. Ficção científica apocalíptica, do nosso projeto Mulheres na Ficção Científica,
foi a leitura O Céu da Meia-Noite, da Lily Brooks Downton. Eu gostei muito desse livro. Para mim ele é um 5 estrelas. Ele é um livro de ficção científica muito introspectivo, muito na mente dos dois personagens principais. Aqui a gente tem duas visões desse apocalipse, digamos, né? Porque a gente está acompanhando um homem, que é o Augie, o Augustine, né? Acho que o apelido é Augie. O Augie está numa base científica no Ártico, ele está ali bem ao norte do Canadá, numa região extremamente gelada, e basicamente podemos chamá-lo de último homem na Terra, porque todo mundo foi embora por conta de algo que estava acontecendo. Todos evacuaram e ele quis ficar ali. Ele não tem família, ele não tinha mais ninguém, ele já estava idoso e doente, então ele resolveu continuar a sua pesquisa e ficar ali sozinho até que ele encontra uma garotinha que foi deixada para trás, e a gente vai acompanhar a interação desses dois como únicas pessoas ali nessa base científica no fim do mundo. Em contrapartida, a gente acompanha uma expedição científica numa nave que está voltando de Júpiter. É Júpiter, se eu não me engano, com quase certeza. Elas estão voltando das luas de Júpiter para a Terra. Quando eles saíram em missão, estava tudo normal. E agora, na volta, todas as comunicações foram cortadas. Então, eles sabem que algo aconteceu com o planeta Terra. E todos eles estão, claro, muito apreensivos e como isso vai afetar o psicológico dessa tripulação. Então é um livro que vai ficar muito na cabeça dessas pessoas, na forma como eles vão lidar com essa possível extinção do ser humano, né? Uma extinção de toda uma espécie e do que eles conheciam e das pessoas e de tudo que envolve suas vidas, especialmente pessoas que eram extremamente dedicadas à ciência, a deixar o conhecimento científico para futuras gerações. E pensar em todos os, digamos, erros ou outros caminhos que as suas vidas poderiam ter levado. E aí, especialmente aqui na cabeça do Augustine e na cabeça da Sully, que é essa cientista que está na nave espacial. Eu gosto muito de leituras introspectivas assim, que vão pensar sobre o comportamento humano, sobre a vida, sobre o e si, mas lidar com a situação do momento, especialmente num cenário tão interessante que a autora vai criar aqui, né? Nesse cenário apocalíptico. Um cenário inóspito no planeta Terra e um cenário hostil, digamos, ali com todo o universo ao redor, né? E o universo que há dentro da cabeça desses personagens, que são tão pequenos comparados a tudo que existe, mas como para cada pessoa esse universo interno é tão importante, significativo e essencial. Ele tem algumas reviravoltas, tá? Acho que eu posso dizer que pelo menos umas duas, mas que eu já sabia, já esperava, ainda assim achei bem tocante em vários aspectos. Já tem também adaptação aqui para filme na Netflix com o George Clooney no papel principal. E ainda no projeto Mulheres na Ficção Científica, outra leitura desses últimos meses foi o livro O Poder, da Naomi Alderman. Esse aqui ganhou prêmios, ele ganhou o Women's Prize for Fiction em 2016, 17. Foi eleito um dos melhores livros do ano pelo New York Times. Eu estava com altas expectativas, né? Fora que a própria premissa dele é tão interessante. Aqui nesse livro, as mulheres desenvolvem um poder. Do nada as coisas acontecem e o status quo vai mudar, né? As mulheres vão ficar lá no topo da cadeia, já que agora elas têm o poder de eletrocutar. Então, os homens não desenvolvem esse poder e como uma sociedade patriarcal vai ser completamente movimentada por conta disso, né? Inclusive aqui a gente tem países de anos e anos de submissão das mulheres, né, em que as mulheres eram maltratadas, desde países também ocidentais, aqui como os Estados Unidos, e realidades parecidas com o nosso período atual, que por mais progressistas que possam ser, ainda estão muito distantes do ideal. Então, como algo assim vai mudar a estrutura desde a base até o topo, e as coisas, os ânimos vão se exaltar, né? Porque várias partes do mundo vão acontecer algumas revoluções aí, pessoas não estão satisfeitas com isso. Só que eu acho que uma das grandes diferenciais desse livro, que não é tão importante assim, mas no caso acaba sendo, pela reflexão final, é que toda a história que interessa, tudo que a gente acompanha, na verdade se passa há muitos e muitos anos. É como se a gente tivesse, no começo desse livro, é como se alguém estivesse, um historiador, no caso, está escrevendo essa história, que aconteceu milhares de anos atrás. Então a gente está no passado, é como se o nosso presente fosse o passado para eles. E esse historiador está tentando conectar o que se sabe, né? Assim como a gente faz com o nosso passado. Então, a forma como ele vê que ele é um homem nesse futuro distante, a forma como ele começa a discorrer sobre os seus estudos, enfim, ele cria algo ficcional em cima desses estudos, né, em cima de aspectos históricos, e como essa coisa é vista na correspondência entre ele e uma amiga que está ali dando uma ajuda com o livro. Inclusive, essa amiga se chama Naomi.
Então, é bem interessante como a autora vai trabalhar questões feministas aqui, né? Questionar, por exemplo, se coisas tão consideradas tipicamente femininas em nível mundial, assim, características consideradas femininas, na verdade são apenas construções, puramente construções sociais, que se a coisa fosse levemente diferente no quesito físico, talvez a construção fosse outra totalmente diferente. Os papéis de poder aqui, como os seres humanos são sempre falhos independentes do gênero, então como tomarão atitudes e decisões catastróficas, como as pessoas lidam com tudo isso. É bem interessante, eu só acho que no início ele é um pouco picotado, sabe? Você vai conhecendo várias histórias e aí é um pouco mais difícil de se conectar, mas no início. Depois fica um pouco melhor, né? Depois você realmente absorve mais, enfim, esse universo que a autora criou e vai entrando cada vez mais. Então eu consegui curtir mais a leitura, digamos, sei lá, da metade pro final, sabe? No começo eu estava gostando, estava achando interessante, mas ainda não tenho conseguido me conectar com muita coisa. E ainda no projeto Mulheres na Ficção Científica, então nesses últimos 2 meses foram 3 livros. O último, um dos últimos que eu li no finalzinho de agosto já, Os Despossuídos, da maravilhosa Ursula Le Guin, que é um dos clássicos da ficção científica, né? Aqui é um livro publicado originalmente na década de 70 e ele traz muito da atmosfera da Guerra Fria, só que em outros planetas, né? Aqui nós temos 2 planetas, Urras e Anarres. Houve uma revolução em Urras, digamos, há uns 200 anos, e algumas pessoas resolveram ir embora e colonizar a lua de Urras, que tornou-se outro planeta, Anarres. E Anarres tornou-se meio que um experimento de sociedade anarquista. Ao longo dessas décadas eles se separaram e em Urras a gente tem basicamente 2 grandes nações, uma delas capitalista e outra comunista, e que tem todo ali um poder totalitário, que concentra um poder totalitário que comanda a vida dos cidadãos. E basicamente o que ela vai fazer aqui é um paralelo entre o que acontecia na Guerra Fria em Urras, a tensão que envolve essas 2 nações que estão sempre ali nesses jogos de poder. E aqui o personagem principal, então, é um homem, cientista brilhante, um físico teórico que vem de Anarres. Pela primeira vez, uma pessoa de Anarres, depois de tantos e tantos tempos, vai visitar Urras, porque as pessoas em Urras têm certo interesse no Shevek aqui, já que ele criou uma tecnologia que vai revolucionar tudo. Mas o Shevek, na verdade, ele quer compartilhar essa tecnologia com toda a humanidade. Ele quer, de certa forma, criar uma ponte entre Anarres e Urras e abrir Anarres para Urras e outros planetas, né? Porque Anarres, de fato, cortou relações com todos. E ele tem uma visão de mundo muito específica da forma como ele foi criado. Como em Anarres eles são anarquistas, lá não tem governo, eles têm apenas uma administração geral, assim, para organizar a vida das pessoas, né, os trabalhos, enfim. E eles não têm absolutamente nada, eles não possuem nada, eles são os despossuídos. Eles sequer, por exemplo, usam pronomes possessivos. Então a visão de mundo de Shevek é completamente diferente da visão de Urras, enfim, de outros cantos. Ele vai ter esse choque entre sociedades, modos de ver o mundo, cultura. É algo que a Úrsula faz em muitos dos seus livros, aparentemente, né? Ela tem todo esse aspecto antropológico da coisa, do homem, o estudo do homem em diferentes sociedades. Então é um livro que vai falar sobre essas questões de regimes políticos. Ela basicamente não vai idealizar nada aqui, sabe? Ela vai criticar em todos os aspectos, porque afinal de contas são comandados por seres humanos que vão deturpar a coisa toda, né? Então aqui tem jogos de poder, traição, intriga, e tem um personagem que está ali tentando ao máximo entregar sua criação, que vai revolucionar a vida, não apenas em seu planeta, mas em todos os planetas, né? Enfim, já tem vídeo no canal para quem quiser saber um pouquinho mais dessa história. Nos vídeos individuais eu sempre elaboro muito mais. Agora um livro de contos de suspense psicológicos muito bem elaborados. Gostei demais desses contos de Jardim das Bonecas, da Joyce Carol Oates, que é uma autora importantíssima norte-americana, vencedora de diversos prêmios. E esse livro aqui especificamente foi vencedor do Bram Stoker Awards, que é um prêmio também importante no gênero. Todos os contos desse livro vão trazer um tipo de horror real, não são sobrenaturais. E aqui a gente tem personagens até inseridos em cotidianos comuns, quando algo acontece, sabe? Características desconfortáveis da natureza humana, sombrias, inesperadas. Então, por exemplo, o primeiro conto é basicamente um caso de garotas desaparecidas, serial killer, traz uma mente bem perturbada de fato, que também vai se refletir em outros contos do livro. Tem um conto aqui que uma mulher vai viajar para o Equador com seu marido e ela passa a ter certeza que esse marido quer assassiná-la, quer matá-la. Ela vai passar a analisar todo o comportamento de seu marido, algumas situações que acontecem na viagem e que aconteceram antes da viagem, que fazem com que ela pense que isso pode ser verdade e ao mesmo tempo, às vezes ela
pensa que ela está começando a enlouquecer, que o marido dela nunca faria isso. Em outro dos contos, a gente tem uma garota que vai ter uma responsabilidade em mãos, já que sua professora pediu para cuidar de sua casa, regar algumas plantas, dar comida para o gato, enquanto ela cuida do marido que está no hospital, até que ela recebe uma visita inesperada e as coisas saem completamente do controle. Então tem questões aqui de traumas, de pessoas lidando com situações que marcaram suas vidas, de alguns desaparecimentos, assassinatos. Tem um conto que vai trazer uma livraria de mistérios maravilhosa. Eu gostei particularmente de cada um dos contos, de como a autora desenvolve. Eles são contos que até aprofundam um pouquinho mais, tá? Porque são só 6 contos nesse livro, então cada conto a gente pode pensar assim, tem umas 50 páginas, não são contos tão rápidos, então é possível entrar na história. E eu já falei um pouquinho mais sobre cada um deles no vídeo que saiu no canal, mas gostei demais, demais de conhecer a Joyce Carol Oates. Um excelente livro de contos, recomendadíssimo. E vamos agora para uma adaptação em quadrinhos de um dos meus contos favoritos, A Loteria de Shirley Jackson. Essa é uma adaptação publicada pela Dark Side, assim como esse livro também é da Dark Side. E nesse aqui, gente, é uma adaptação feita pelo Miles Hyman, que é o neto da Shirley Jackson. Tem uma introdução muito interessante aqui, que ele vai falar sobre sua família, das lembranças que ele tem de sua avó. E eu gostei muito da arte, assim, acho que isso é bem importante numa graphic novel, sabe? Eu gostei das cores, de como ele montou a atmosfera da cidade pequena em que a história vai se passar, de todo o mistério aqui criado em cima dessa loteria que acontece todos os anos. Eu acho que foi bem visual, pelo que eu lembrava da história, um pouco mais sombrio até do como eu lembrava o início do conto, porque o conto em si ele começa muito ensolarado, então eu acho que há um contraste muito grande entre aquela atmosfera idílica de uma cidade pequena, que também acontece aqui, tá? Uma cidade pequena em que todo mundo se conhece, todos supostamente se ajudam, até que as coisas vão se desenvolvendo e vem aquele choque assim maior. Aqui ele começa a história já com algumas cores mais escuras, sabe? Meio sombrio, então a atmosfera sombria já está presente desde o início, através assim da expressão dos personagens, já carregadas, enfim, mas ele vai trazer a essência do conto aqui. Ele com certeza, como neto de Shirley Jackson, entendia muito bem desde muito cedo a responsabilidade de adaptar para a graphic novel um dos maiores contos de horror da história. Tanto é que ele menciona aqui nos extras da graphic novel que ele relutou por muito tempo em fazer isso, né, até estar realmente preparado, até ter a sua visão artística de como seria o resultado final. Então é feito com todo cuidado, tem um trabalho visual muito interessante e toda a essência do conto está aqui. Um livro que eu não concluí, mas que eu li um conto, né, meio que uma novela, porque tem alguns livros de Stephen King que são mais novelas do que contos, especialmente esses que ele traz apenas 4 histórias, né, como As 4 Estações, O Escuridão Total Sem Estrelas, aqui em Com Sangue também. Então é um livro com 4 histórias, são histórias mais longas. Eu já tinha lido O Telefone do Sr. Harrigan ano passado, antes de assistir a adaptação da Netflix, e eu amei. Então agora, acho que em agosto mesmo, eu li o segundo conto do livro, que foi A Vida de Chuck. Esse é um conto apocalíptico muito esquisito, na verdade. Ele começa extremamente interessante, eu acho que ele perde o ritmo na metade e não fica tão bom. E no final ele termina bom, eu gostei especialmente muito do começo e eu gostei do final. O do meio eu achei mais ou menos, mas eu entendo que tem uma conexão entre as 3 coisas, sabe? Ele é extremamente viajado, assim, ele é um conto mirabolante do King que você fica meio perdido de cara. Inclusive um conto que você vai se beneficiar se você não ler aqui a sinopse do conto, tá? Porque ele começa de uma forma totalmente diferente do que essa sinopse apresenta. Aqui a gente tem um homem adulto que é divorciado, ele mora nos Estados Unidos e ele passa a narrar que tudo está terminando, né? Que vários animais já entraram em extinção, a internet vai parar de funcionar, algo está acontecendo, né? Cidades inteiras, estados já foram engolidos e a coisa está chegando cada vez mais perto dele. Então o mundo está acabando. E aí ele fala vários aspectos, né, do que ele vê e ao mesmo tempo tem alguns cartazes assim muito grandes de agradecimento a uma pessoa chamada Charles pelo tempo de trabalho, pelos seus 39 anos, e isso está em tudo quanto é canto, assim, é uma coisa muito esquisita, porque o mundo está entrando em colapso, está acabando, tá tudo ficando muito louco, a qualquer momento as pessoas podem morrer, e na rádio tem um agradecimento a esse Charles, e na televisão tem um agradecimento a Charles, e são coisas assim que são usadas mais para emergência, sabe? E aí tem outdoor enorme agradecendo ao Charles. Ninguém sabe quem é esse Charles, o tal do Chuck aqui, que está sendo louvado pelos 39 anos de serviço, e o mundo está acabando. Então, assim, é muito intrigante. Aí vem a metade do conto que vai ter uma certa reviravolta, e aí vem o final do conto que vai mudar completamente.
e, de certa forma, tudo está ligado ao Charles, a esse Chuck, sabe? E eu acho que o final do conto, digamos o ato 3, que vai mostrar a vida de um certo garoto morando com seus avós, também é completo por si só, interessante por si só, assim como esse começo. Eu acho que, na verdade, pensando aqui agora, eu acho que o final foi o meu favorito, mas o começo me intrigou mais. E aí o meio, de certa forma, vai explicar um pouco toda a loucura do conto, assim, vai filosofar um pouco sobre tudo isso. Então, assim, é interessante, a cabeça do King é realmente muito imaginativa, disso já sabemos. Em setembro eu pretendo ler o Com Sangue do título, né, que é o conto da Holly, até porque eu quero ler o livro da Holly muito em breve também, então essa será uma leitura também deste mês. E outro livro que eu não concluí, que eu tô lendo tão devagar, gente, eu imaginava terminar isso tão rápido, agora eu vou até o final, eu quero até o final, que é o Loucos por Livros. Eu tava muito no clima de um romance levinho no começo de agosto, então quando eu comecei a ler esse aqui, pelas notas, por tudo que o pessoal fala, eu tava achando que eu ia terminar em 2 dias. Pensando assim, esse vai ser super rápido e incrível, né? Porque tem todo o universo dos livros aqui, já que os personagens principais, um deles é um editor e a outra personagem é uma agente literária. E eles estão juntos numa cidadezinha pequena, né? Eles, na verdade, nunca se deram muito bem em Nova York, mas eles acabam se deparando um com o outro numa cidadezinha pequena. E aí eu achei o início muito divertido, porque ele vai brincar muito com clichês de filmes e histórias românticas. E esses personagens geralmente são transformados pela vida numa cidade pacata, que abandonam tudo, todas as coisas e atribulações da vida na cidade grande. E a personagem, ela começa já quebrando esse clichê, porque ela fala que ela é vista como justamente a vilã dessas histórias, né? Que ela é workaholic, ela é aquela loura bem platinada, assim, uma mulher muito bem sucedida, que é conhecida como implacável nos negócios. Então ela não é aquela definição da mocinha dessas histórias. E assim, o senso de humor do livro estava muito legal. Eu estava gostando de como as coisas estavam se desenrolando. Eu só acho que ele perde um pouco o ritmo, mais na parte em que eu tô, sabe? E eu acho que também ele começa a querer forçar um pouco nas piadas, assim. Eu não acho que as pessoas comuns falem dessa forma, que fiquem sempre nessas tiradas, assim, tão engraçadas e irônicas e nesse jogo de palavras, assim, me parece mais formado para um romance, sabe? Aí eu me desprendo um pouco do livro, porque eu acho que ele sai um pouco do que seria a realidade dos diálogos, sabe? Pra algo que, é bonitinho e é romântico e, que tirada engraçada. E também tem o relacionamento dela com a irmã, que eu já imagino qual o problema da irmã. Eu, pelo menos, acho que eu sei, né? Elas sempre foram muito próximas, se distanciaram um pouco mais, resolveram fazer essa viagem, que é onde ela encontra esse editor, né? Que ela conhecia em Nova York. Então elas estão passando aqui pelos clichês de cidades pequenas. Elas fazem uma lista dos clichês, de coisas que elas querem fazer e tudo mais. Então, assim, é legal, mas não sei, eu acho que eu esperava gostar mais. E agora eu vou até o final. Já cheguei em mais da metade do livro, gente. Eu tô em 50 e poucos %. Agora eu vou concluir. Porque normalmente eu só consigo passar minha opinião de fato quando eu termino. Porque às vezes eu acho que algumas partes do livro são um pouco mais devagar, desnecessárias. O livro podia ter menos, sei lá, 50 páginas. Mas aí depois ele melhora. Sei lá, nos últimos 40%, nos últimos 30%, eu diria que até o momento é um 3 estrelas de um gênero que eu não costumo ler tanto. Então, eu normalmente não leio tanto romances leves. Eu gosto muito de assistir romances leves na televisão, mas durante a leitura, não sei, eu acabo não conseguindo me investir tanto. Então, eu escolhi pegar o livro, achei que eu fosse gostar mais. Eu acho que meu negócio, assim, nesses romances leves é mais os romances de época. Eu costumo gostar mais. Aliás, foi bom eu mencionar isso, porque eu ia acabar esquecendo. Eu li um romance de época no Kindle em agosto e eu ia esquecer totalmente de comentar, porque ele não tá aqui em mãos. Vai ser um comentário depois desse. Então, assim, esperava gostar mais sim, mas quem sabe, né, ainda não terminei, então depois eu falo pra vocês. E aí vamos ao romance de época que eu li no Kindle, que é Uma Tentação Perigosa, o livro 7 da série dos Revenues, da Lisa Kleypas. Sim, 7. Gente, eu leio todas essas séries, Lisa Kleypas, Julia Quinn. Julia Quinn eu já li os Bridgertons, os Smite Smith, os Rocketbys, nunca lembro. E da Lisa Kleypas eu já li As 4 Estações do Amor, eu já li os Hathways e livro 7 dos Revenues, né? Bastante coisa, é uma série longa, acho que essa é uma das mais longas, acho que essa é a maior, não, tem os Bridgertons que é longa também, da Lisa Kleypas essa é a mais longa. As 4 Estações do Amor tem 4 e um livro extra, 5, os Hathaways também eu acho que são 5,
Enfim, eu realmente gosto muito da Lisa Kleypas. Conjunto da obra, eu gosto mais da Lisa Kleypas do que da Julia Quinn, apesar de eu amar as duas são as minhas favoritas para esse gênero. Os livros são sempre leves, divertidos, tem muita química entre os personagens, né? Alguns são mais formulaicos, então alguns perdem mais a qualidade do que outros. Outros têm uma história mais interessante, mas acontece, né? São muitos livros. Então eu tô lendo essa série dos Revenues há muito tempo. Acho que eu comecei há anos já. Esse último livro, gente, Uma Tentação Perigosa, sequer tem os Revenues como personagem principal. Praticamente não aparece nenhum. Mas é interessante porque eles conectam os personagens do mundo Lisa Kleypas. Tem personagens que eu amo nesse livro da série das 4 Estações do Amor, que são realmente importantes neste livro. E aí tem alguns personagens mencionados, assim, dos Revenues e tudo mais. Mas me parece um livro, assim, que tá sendo empurrado na série. A personagem principal desse livro, por exemplo, ela é filha de 2 personagens principais. Eu não vou, só vou falar isso, não posso falar em relação a tudo, mas enfim, porque seria spoiler. Mas enfim, ela é filha de 2 personagens principais das 4 Estações do Amor, que é uma série maravilhosa. Então é bom rever os personagens. Aquela reunião, agora com todos já muito mais velhos, com família estabelecida. E aí outros dramas. Essa personagem é viúva e temos aqui um escocês que é o Keir, não sei, eu vou chamar de Keir. É pra ser um homem mais bruto, né? Ela é da sociedade, assim, da alta sociedade, mais fina e tudo mais. E ele é outro mundo ali, ele vem da Escócia, ele tem uma empresa de uísque. E ela tá ali lidando com os negócios após a morte de seu marido, depois de um tempo já, né? Ela toma oficialmente conta dos negócios. Ela tornou-se uma mulher de negócios, agora viúva. E é assim que ela vai conhecer o Keir, eu vou chamar de Keir, não sei se é porque é K-E-I-R. E é um nome escocês, eu não sei a pronúncia. Esse tal do McRae, digamos, né? Então, ele se apaixona, é um negócio muito à primeira vista. Eu, particularmente, gosto muito, muito mais dos romances mais lentos no relacionamento. Acho que é slow burn que chama, né? E, geralmente, os romances de época costumam ser assim. Os personagens vão muito mais devagar. Nesse eles já começam com paixão instantânea, assim, à primeira vista. Então, quando eu comecei a ler, eu já achei que eu não fosse gostar tanto e tudo mais. Mas tem um grande clichê aqui, que vai trazer uma reviravolta, que é o clichê da perda de memória. Que normalmente eu não gosto. Mas, assim, pra esse livro serviu. Vai ter um acidente, o personagem vai perder a memória por um tempo. Então, o romance instantâneo acaba tornando-se um romance lento por conta do acidente da perda de memória. Então, pra mim, serviu ao enredo, por mais super, mega, ultra clichê que seja. Então ele vai trazer aqui aquela fórmula que a gente já viu em outros romances de época, mas a Lisa Kleypas, assim como a Julia Quinn, mas enfim, a gente tá falando da Lisa Kleypas, mesmo na fórmula e mesmo nos que não são tão bons, acaba entregando. Por exemplo, era justamente isso que eu esperava, pelo menos no Loucos por Livros, né? Porque por mais que, sei lá, eu encontrasse vários clichês e tudo mais, eu esperava me entreter o suficiente ali pra ler rápido e gostar. Isso sempre acontece nos romances de época pra mim. Então, por exemplo, esse Uma Tentação Perigosa, ele não tá à altura de vários outros dessas que essa autora já trouxe, da série e tudo mais, de outras séries, mas ele é um bom livro. Pra mim é um 3 estrelas que eu li super rapidinho, praticamente até metade, depois a outra metade. A relação dos personagens foi satisfatória o suficiente, como eles tinham essa questão de serem tão diferentes um do outro, mas ao mesmo tempo algumas coisas vão surgir, que vão introduzir os personagens que a gente já conhece, algumas revelações, assim, que eu já sabia desde o começo do livro, né? Acho que todo leitor já sabia desde o começo do livro. Acho que pelo conjunto da obra, acaba sendo melhor que o esperado, porque você já vem de outros livros e você vai rever vários personagens, então acaba sendo legal, sabe? Então, mesmo não sendo nada demais, foi um bom livro, 3 estrelas, porque eu estava pelo menos esperando de um romance de época por Lisa Kleypas. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Me conta o que você achou, se você já leu algum desses livros, se quer ler, quais foram os seus destaques desses últimos 2 meses, o que você mais gostou. Vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários. Lembrando que aquele link que eu falei vai estar aqui embaixo com todas as minhas leituras de 2023. E se possível, curte o vídeo aqui, né? E agora que assistiu, se gostou, se inscreve. Beijo enorme a todos e até a próxima.